Saudações, eu sou o Conde Nerd. Se inscrevam no canal, me ajudem a trazer mais vídeos, ativem as notificações. Hoje lhes trago uma super batalha Gladiador vs Superman. Clark, o Gladiador, é um personagem que aparece nos quadrinhos publicados pela Marvel Comics. Mallard já foi o pretor da Guarda Imperial Shi'ar, o servo mais fiel do trono Shi'ar. Após a guerra Shi'ar-Kree, com a aparente morte de Lilandra e Vulcan, Clark é elevado à posição de majestor por consenso de uma população Shi'ar desesperada. Gladiator e a Guarda Imperial foram criados pelo escritor Chris Claremont e pelo artista Dave Cockrum como uma homenagem à legião de super-heróis da DC Comics, com todos os membros originais da Guarda Imperial criados como análogos dos Legionários. Gladiador era o análogo de Superboy, e o nome Gladiador era uma homenagem consciente ao romance Gladiador de Philip Villey, no qual o Superman foi parcialmente baseado. O nome do Gladiador, Clark, é uma combinação dos nomes kryptonianos e humanos do Superman, Kal-El e Clark Kent. Poderes e habilidades. Características físicas sobre-humanas: longevidade, autossustento. Tipo 1, voo, visão de calor. Sua visão de calor foi várias vezes descrita como sendo tão quente quanto uma estrela. Super respiração, capaz de apagar o tocha humana, pode usar chamas ou congelar oponentes. Trovões, sentidos aprimorados, resistência à telepatia, manipulação de calor, gravidade e radiação. Sobreviveu sendo sugado para um buraco negro falso, precisando de ajuda externa para escapar. Potência de ataque varia. Suas estatísticas sobem e descem dependendo de quão confiante ele está se sentindo até o nível da galáxia. Quebrou o pescoço de Hyperion. Capaz de enfrentar Thor. Continha uma explosão que teria destruído metade da energia solar. Derrotou Raio Negro e Capitã Marvel em sua forma binária. Capaz de competir com Ciclope da Força Fênix. Velocidade massivamente FPL mais velocidade de combate. Lutou contra Hyperion em nanosegundos. Escala de Thor e seu próprio feito. Massivamente mais rápido que a luz. Velocidade de voo, capaz de voar muitos anos-luz em segundos. Seguiu uma nave Skrull através do hiperespaço. Força de levantamento. Deve ser pelo menos tão forte quanto Thor. Força impressionante. Varia até galáctico. Durabilidade. Varia até um nível Galaxy, capaz de voar através de um gigante vermelho. Levou uma explosão psíquica de Jean Grey. Capaz de receber ataques de séries como Thor, Nova e Parafuso Preto sem muito dano. Vigor sobre-humano. Gladiador pode operar em velocidade sobre-humana por meses sem se cansar. Alcance corpo a corpo, vários milhares de quilômetros com visão de calor, anos-luz com sentidos aprimorados. Equipamento padrão. O dispositivo Shi'ar inteligência, pelo menos acima da média. Ele tem pelo menos várias décadas de treinamento e experiência lutando contra oponentes e ameaças interestelares, como os campeões do Império Kree, Skrull, heróis da Terra, Thanos, Etik, e é taticamente competente. Um líder muito habilidoso. Fraquezas. Gladiador é vulnerável a certos comprimentos de onda de radiação e também pode ser prejudicado por uma falta de confiança mental que afeta os níveis ou picos de seu poder a uma quantidade absurda. Ataques / técnicas notáveis. Quebra de calor. Gladiador é capaz de disparar feixes de energia altamente concentrados de seus olhos. Esses feixes são capazes de atingir temperaturas extremamente altas e foram capazes de abrir um buraco na pele do Hulk. Resistência Psi. Gladiador é capaz de causar uma contra-força contra ataques telepáticos e sondas. Telepatas de poder suficiente são capazes de penetrar suas defesas psionicas. Em um planeta distante conhecido como Krypton, Kal-El nasceu de pais amorosos, a astronauta Lara e o cientista Jor-El. Mas ao descobrir que eles estavam vivendo em um planeta condenado, Jor-El colocou o bebê Kal em um foguete de fuga para a Terra, sabendo que o Sol Amarelo concederia poderes extraordinários a seu filho. Ao desembarcar na Terra, Kal foi adotado pelos fazendeiros Martha e Jonathan Kent. Nomeando Clark Kent, eles o criaram virtuosamente, ensinando-lhe ética e seu código moral que ele ainda mantém hoje. Clark começou seus super-heróis com apenas 8 anos de idade, como o Superboy original. Ele continuou até que seus pais morreram de uma doença tropical.
Suas últimas palavras o inspiraram a realmente se tornar o Super-Homem, e ele se mudou para Metrópolis para continuar suas aventuras. Superman pré-crise. A origem do Superman pré-crise é exatamente como a história de origem do Superman pré-crise é igual a que conhecemos. No entanto, o Superman pré-crise é muito mais poderoso. Os poderes do Superman foram aprimorados e adicionados desde a década de 1940 até meados dos anos 80. Seus poderes foram explicados como resultado de dois fatores: a gravidade comparativamente mais fraca da Terra e a intensidade do Sol amarelo da Terra. Como tal, os poderes do Superman foram negados se ele entrasse em um ambiente semelhante ao de Krypton, como a cidade Garrafa de Kandor, ou se ele fosse exposto à energia solar de um Sol vermelho. Nas histórias da Era de Prata, os poderes e limitações do Superman foram instantaneamente possuídos por qualquer kryptoniano exposto à Terra ou a condições semelhantes à Terra. Indivíduos do planeta Dachau, como Mon-El, possuíam poderes idênticos, mas eram invulneráveis à kryptonita e altamente suscetíveis ao envenenamento por chumbo. A força do Superman foi aumentada até o ponto em que ele poderia mover planetas inteiros. A velocidade do Superman aumentou a ponto de ele poder viajar mais rápido que a luz. Várias histórias o retratam percorrendo grandes distâncias através do espaço para outros sistemas solares e galáxias distantes e até outros universos. Ele poderia cruzar nosso próprio sistema solar em minutos. Ele também poderia usar esse poder para viajar no tempo, como mostrado em suas visitas de infância ao século 30 como membro da Legião dos Super-Heróis. Superman também pode nadar em velocidades que se aproximam da velocidade de Aquaman, bem como correr em velocidades semelhantes às do Flash. Mas Superman é incapaz de vencer o Flash em uma corrida. Na década de 1970, o Superman tornou-se capaz de resistir a uma explosão atômica e até mesmo voar através do núcleo de uma estrela. Ele também era imune a doenças não kryptonianas e toda radiação, exceto a de um Sol vermelho ou kryptonita. Além da visão de raios-x e visão de calor, Superman também recebeu visão telescópica e microscópica. O personagem podia ver através de distâncias interestelares e observar eventos que ocorreram em um nível microscópico e até atômico. Ele também podia ver todo o espectro eletromagnético, incluindo luz infravermelha e ultravioleta. A respiração do Superman era capaz de congelar objetos e gerar ventos com força de furacão. Ele também podia prender a respiração indefinidamente, permitindo que ele viajasse debaixo d'água ou no espaço sem aparelho de respiração. Superman possuía inteligência de nível genial e uma memória idética. Essas capacidades mentais aprimoradas foram um resultado direto de sua exposição a um Sol amarelo, como evidenciado pela representação do cachorro do Superman, Krypto. Enquanto sob um Sol amarelo, a inteligência de Krypto foi aumentada para a de um humano típico. Superman também possuía a capacidade mental de filtrar a enorme quantidade de informações recebidas por seus sentidos aprimorados e se concentrar em um único detalhe, como uma voz ou local específico. Além disso, suas habilidades de leitura de velocidade eram muito parecidas com as do Flash. Ele foi capaz de absorver grandes quantidades de informações rapidamente, se ele entrou em sua memória de curto ou longo prazo é nebuloso. Sob um Sol amarelo, um kryptoniano ganha habilidades de falar e entender todas as línguas. Superman poderia lançar sua voz a grandes distâncias. Esse poder foi usado para confundir os inimigos ou proteger sua identidade secreta, enganando os outros a acreditar que ele, ou Clark Kent, estava em um local diferente. Este poder permitiu ao Superman hipnotizar qualquer pessoa. Ele poderia fazer as pessoas esquecerem incidentes ou obedecerem a seus comandos. Esse poder era frequentemente usado para proteger sua identidade. Superman poderia sobreviver indefinidamente sem comida, água ou descanso devido à radiação do Sol amarelo que o sustentava. Superman pode regenerar danos físicos em seu corpo a uma taxa acelerada. Ele foi capaz de se regenerar quando a Mulher Maravilha cortou sua garganta com sua tiara em Mulher Maravilha 219. Na série Batman,
O Cavaleiro das Trevas retorna. Superman regenera seu corpo depois de ser reduzido quase um esqueleto por uma bomba especial que foi projetada para apagar a luz do sol e interromper a energia. A taxa de cura do Superman foi retratada de forma inconsistente. No entanto, na primeira edição da história em quadrinhos Superman e Batman, Alfred é capaz de remover uma bala de kryptonita do corpo de Superman sem medo do fechamento da ferida, provavelmente porque a kryptonita estava afetando sua capacidade de cura. Claro que ele é OP, mas ele não é invencível. Superman é fraco contra a kryptonita e magia. Tudo bem, os combatentes estão prontos, é hora de uma batalha na arena do Conde Nerd. Conclusão. Superman se sair vencedor, o gladiador precisa ter convicção absoluta no uso de seus poderes, enquanto Superman não tem essa limitação. O Superman pré-crise mostrou ter muito mais vantagens e capacidades multiversais quando ele se moveu em uma velocidade que está além de qualquer tipo de mensurabilidade. Como quando ele se moveu mais rápido que o infinito. Ou quando ele foi capaz de quebrar facilmente a barreira do tempo. O Superman pré-crise trocou socos com o Superman pós-crise e foi capaz de abalar o espaço contínuo do tempo. Gladiador também tem feitos multiversais a ferir Galactus, mas Superman pré-crise tem maiores feitos. Superman virou o universo, já voou 1 trilhão de km por segundo, voltou no tempo voando, lançou uma estrela de nêutrons a bilhões de anos-luz de onde estava, carregou planetas pro outro lado do universo, levou um sistema solar inteiro com o espirro. Então vitória indiscutível para o Superman.